O tema da mensagem hoje é 40 dias para tudo ser destruído. 40 dias para tudo ser destruído. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, mais uma vez oramos. Oro-te, Pai eterno, porque sem ti nós nada podemos fazer. Vamos, ó Pai amado, estar pregando, e eu estou abrindo a minha boca, Pai, para que o Senhor possa encher, em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados, minhas fraquezas. Ó Pai, que a sua palavra, Deus, possa chegar aos corações e mentes, que o Senhor possa dar entendimento a cada um acerca daquilo, Senhor Deus, que o Senhor está fazendo e fará, meu Pai, ainda nos nossos dias. Que o Espírito do Senhor entre como providência, Pai, e que haja, Senhor Deus, verdadeiramente cura, libertação, restauração e salvação, em nome de Jesus. Amém. 40 dias para tudo ser destruído. Você escutou exatamente isso, o tema da mensagem de hoje, 40 dias para tudo ser destruído. Meus amados irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós lemos, meus amados irmãos, uma passagem da palavra de Deus que se encontra em Jonas 3, versículo 4, que diz: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos fazer uma pequena viagem bem rápida ao Antigo Testamento, no livro do profeta Jonas, quando, num determinado momento, Deus chamou Jonas para que ele pudesse levar a mensagem ao povo de Nínive. Uma mensagem muito clara e muito objetiva, uma mensagem que não dava margem para dúvidas sobre o que estava para acontecer sobre Nínive. Quero lembrar, ainda que eu ainda vá tocar nisso novamente, que antes que isto acontecesse, muito antes disso, uma certa feita, Deus chamou Abraão e disse que iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, ele orou, intercedeu, todavia se cumpriu exatamente aquilo que Deus havia falado para Abraão. E Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída, foi consumida por uma destruição. Caiu fogo do céu e destruiu Sodoma, Gomorra e toda aquela campina. Meus amados irmãos, agora nós estamos diante do momento em que o profeta Jonas, ele é chamado por Deus para levar a mensagem ao povo de Nínive. Este povo era um povo muito cruel. Este povo era um povo que pode-se dizer que, em relação aos seus inimigos, eles eram sádicos. Era um povo que vivia também na idolatria e na promiscuidade. Era um povo que adorava um Deus que não era o Deus de Israel. Era um povo que vivia distante, porém, ao mesmo tempo, era um povo que se levantava para conquistar outros povos. E um dos objetivos deste povo era conquistar, por exemplo, o mundo. E dentre estas conquistas estava o próprio nação de Israel. Israel estava em perigo com o avanço deste povo. Porém, Deus manda Jonas com uma mensagem. E nós conhecemos a história de Jonas. Jonas não queria ir. Embarcou num navio para Tarsis, em direção, em sentido oposto,
para não estar lá levando a mensagem de Deus, uma mensagem clara e objetiva de destruição. Subversão significa destruição. Meus queridos irmãos, entretanto, quando Jonas chega naquele lugar e lhe transmite a palavra que Deus havia lhe dado na íntegra, 40 dias, Nínive será submergida. Ora, Deus poderia ter dado menos tempo. Deus poderia ter dado 30 dias, 20, 10, 24 horas para Nínive. Porém, Deus, ele na sua longanimidade, deu 40 dias. Talvez se Deus tivesse falado para Jonas que iria destruir imediatamente após a mensagem de Jonas, Jonas teria ido diretamente para lá para que Deus mandasse fogo do céu e consumisse Nínive. Nos faz lembrar isso quando João, ele e seu irmão estão ali e olhando para os samaritanos, e ele disse: quer que nós oremos ao Deus, ao Pai, para que mande fogo do céu e consuma os samaritanos? Talvez se Jonas tivesse esta oportunidade, se fosse esse o desejo de Deus, ele não tentaria se esconder, fugir daquele compromisso que Deus estava colocando sobre seus cuidados. Jonas era um homem de Deus. Jonas era um homem que tinha integridade. Mas Jonas também era um homem que odiava o pecado. Jonas também era um homem que não gostava e detestava, odiava os inimigos do povo de Israel. Jonas era patriota. Então, meus amados irmãos, o que podemos ver em relação a isso? Nós vemos que Deus, ele, na sua longanimidade, deu um prazo de 40 dias, não para Jonas pregar, mas para aquele povo esperar que sobre eles viriam a destruição. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós queremos dizer, meus amados irmãos, que Deus, ele de fato, ele pode nos tratar com paciência. Deus é longânimo e ele pode nos tratar com muita paciência. Ele pode tratar os homens, ele pode tratar as nações, ele pode tratar as pessoas na sua individualidade com paciência. Ele pode tratar o crente com paciência. Mas até para Deus existe um prazo da sua longanimidade. Existe um momento através do qual Deus pode encerrar a sua longanimidade e trazer juízo sobre a sua criação, e trazer juízo sobre as nações, e trazer juízo sobre o seu povo, e trazer juízo sobre aqueles que dizem servi-lo, mas que às vezes não estão fazendo isso. Deus, ele é fiel, meus amados irmãos, e diz a palavra do Senhor, nosso Deus, que Deus é fiel em todas as suas promessas. Aleluia. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Fiel a Ele próprio, fiel à sua palavra. Nós podemos nos valer da palavra de Deus e fazer como Davi, que ao se valer da palavra de Deus, ele espera de Deus a sua misericórdia. Ele sabia que havia pecado, não uma, duas, algumas vezes, mas ao invés de ele simplesmente aceitar o juízo de Deus sobre sua vida, o castigo de Deus sobre ele fazia valer a palavra de Deus, a fidelidade de Deus sobre a sua palavra,
porque apesar de Deus realmente determinar que sobre todos aqueles que pecavam haveria de vir as consequências e o juízo, mas também estava ali presente na palavra de Deus, e Davi sabia a longanimidade de Deus e as misericórdias de Deus, que são a causa de nós não sermos consumidos. Meus amados irmãos, e aqui, meus amados irmãos, nós estamos falando que Deus, para aquele povo, já estava exercendo de uma certa longanimidade, porque aquele povo era um povo pecador. Era um povo terrivelmente pecador. Como se não bastasse, era um povo que estava marchando em direção ao seu povo, ao povo de Israel, para dominar, para destruir o povo de Israel. Todavia, meus amados irmãos, aquele povo não tinha um conhecimento ainda de Deus como o povo de Israel. E à medida do pecado deste povo, ainda que já estivesse alcançando Deus e estava deixando Deus com o desejo, isto é, com a determinação de destruí-lo, ainda havia esperança. Porque Deus enviou o seu profeta para levar uma mensagem de juízo para os ninivitas. E deu prazo para o cumprimento desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu havia dito, meus amados irmãos, Sodoma e Gomorra, aquelas cidades eram cidades muito pecadoras. Durante muito tempo eles cometeram todo tipo de pecado. Também isso está escrito na Bíblia. Todavia chegou um momento em que Deus resolveu dar um basta. Falou com Abraão, Abraão orou, intercedeu, até que, se tiveres 50 justos, pouparás esta cidade. Deus, tudo bem, 40, 30, até chegar a 10. E aí Abraão fala com Deus: se chegares 10 justos, o Senhor irá destruir esta cidade, mesmo com 10 justos? E Deus fala para ele que se tivesse, ele não destruiria aquela cidade. Mas não tinha nem 10 justos naquela cidade. Não haviam 10 homens ou mulheres de bem, pessoas tementes a Deus, pessoas que viviam de forma íntegra, correta no meio daquele povo. Não haviam sequer 10 pessoas. Não, mas por que Deus iria destruí-los? Deus não é amor? Sim, Deus é amor. Mas Ele, em primeiro lugar, é soberano. Ele é criador. E Ele pode fazer o que quiser da sua criação. Ele pode fazer o que quiser da minha vida e da sua vida. E haja vista que todos nós vamos descer à sepultura um dia, quando for da vontade de Deus. E naquele momento Deus é amor? Sim. Por isso Deus foi longânimo, por isso Deus permitiu. Houve 1, 2, 3, talvez mais gerações, até que em um determinado momento Deus disse: basta. Já chegou a medida. E então Deus destruiu aquelas cidades, porque não haviam justos naquela cidade. Naquelas cidades. Eles eram terrivelmente pecadores. Terrivelmente pecadores. Meus amados Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. A justiça e o juízo de Deus. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Por isso que quando ouvimos esta palavra, nós nos reportamos a um momento da história de Sodoma e Gomorra. Deus é amor. Deus prometeu que da semente da mulher ia nascer um homem que pisaria a cabeça da serpente. Deus estava preparando para que tudo
acontecesse conforme a sua vontade, porque Ele nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos fala que quando Adão e Eva estavam ali no jardim, Deus deu uma orientação para eles, que eles poderiam fazer tudo o que quisessem fazer. Todavia não podiam comer do fruto da árvore do bem e do mal. E sabe qual foi a advertência que Deus disse para este casal? Deus disse para eles: o dia que comeres, certamente morrerás. E eles comeram. E a morte veio para eles. A morte física passou deles para toda a geração, isto é, para toda a humanidade. E nós temos sido testemunhas que isto acontece porque aconteceu com os nossos antepassados, aconteceu, muitos de nós já temos nossos pais falecidos, e até irmãos e irmãs falecidos, e até filhos falecidos, porque um dia Deus disse: se comeres, se fizeres desta maneira, se me desobedeceres, certamente morrerás. E aqui nós vemos duas coisas aqui, meus amados irmãos. Vemos que Deus ama este casal, primeiro, então os avisa para não fazer. Mas Deus também é justo, e conforme Ele falou, assim começou a suceder. Louvado seja o nome do Senhor, toda a glória e honra seja dada a Ele. Meus amados irmãos, está escrito em Gênesis 15, 16, parte B, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ora, Deus foi longânimo com este povo, até um certo ponto, mas acabou. Chegou um momento que acabou e Deus enviou a destruição para com estes povos chamados de amorreus, os cananeus, porque eles, ao invés de se arrependerem dos seus pecados, ao invés de alguma maneira buscar o Deus vivo, eles continuaram pecando contra Deus. Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos, meus amados irmãos, que em um determinado momento da história, a palavra de Jonas, não em 40 dias, mas anos após, se cumpriu. Nínive foi destruída. A palavra de Deus, ela também se cumpre na vida do povo babilônico. Babilônia um dia também foi destruída. Apesar de todo o poder, apesar de toda a força, apesar dos exércitos, apesar da tecnologia, apesar de tudo que eles conseguiram conquistar, a palavra de Deus fala que o Senhor decretou contra eles a destruição, o juízo, e isso se cumpriu. 40 dias pode ser o tempo para chegar à destruição. 40 dias pode ser o tempo que Deus está dando para que haja ainda o reconhecimento dos seus erros e dos seus pecados, para que você se volte para Jesus. Quando nós lemos a mensagem da palavra de Deus, quando Jonas chega para aquela população e anuncia que haverá destruição, e aí nós vemos que o rei de Nínive, um homem ímpio, um homem pecador, um homem que certamente era idólatra, um homem que talvez já havia feito até mesmo sacrifícios humanos, um homem que já praticava todo tipo de feitiçarias e coisas desse tipo, promiscuidades.
ele não apenas ouve a mensagem, como ele entende que, quem sabe, o Deus que mandou esta mensagem, o Deus de Israel, ele possa nos tratar com misericórdia. Nós reconhecemos que somos pecadores e nós nos arrependemos dos nossos pecados. E não queremos continuar mais nestes pecados. E queremos ter ainda uma oportunidade para vivermos. Meus amados, ele convoca e determina um jejum. E a Bíblia diz, e da mesma maneira como Deus tratava Israel, de quando Israel se desviava de Deus, de quando os filhos de Deus se afastavam dos seus caminhos, e então Deus usava de outras nações para castigá-los, Deus enviava pragas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eis que ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Do mesmo modo que Deus tinha um compromisso com Israel, Deus entrou com misericórdia sobre aquela geração de ninivitas e os perdoou e os libertou daquela condição. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 3, Deus perdoa toda iniquidade e sara toda enfermidade. Deus é poderoso, meus amados irmãos, para perdoar. Deus é poderoso para sarar, para curar. Deus pode, porque Ele é Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que de uma forma surpreendente, aqueles homens pecadores, aqueles homens imorais, aqueles homens violentos, sádicos, eles se arrependeram. Eu quero dizer uma coisa, meus amados irmãos, existe o falso arrependimento e o verdadeiro arrependimento. Mas sabe quem conhece se é falso e se é verdadeiro? É Deus. Deus é quem conhece o coração. Deus é que sabe o que realmente passa aqui em nossa mente. É Ele quem sabe. E então Deus que conhece os corações, Deus que sabe exatamente o que está acontecendo no nosso interior, Deus viu o que os ninivitas estavam fazendo, era sincero, era verdadeiro. E por esse motivo, Deus não enviou aquele juízo ao final dos 40 dias. Porque se fosse falso aquele arrependimento, eles teriam sido destruídos como Sodoma e Gomorra. Você está entendendo, meus irmãos, o que eu estou falando? Eles seriam destruídos. Nos nossos dias, meus amados irmãos, parece que estamos tomando o mesmo caminho, e quando eu digo nós, a humanidade, que tomaram os habitantes de Sodoma e Gomorra, que tomaram os habitantes do Egito, que tomaram os habitantes de Nínive, que tomaram os habitantes de Babilônia, que tomaram os habitantes da Grécia,
um caminho que para o homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte, pelos quais Deus enviará o seu juízo. Estamos vendo dias, meus amados irmãos, e um dos pecados que existe nos nossos dias e que está sendo permitido em muitos lugares é o pecado do aborto. Eu poderia citar muitos, mas vamos citar este. O pecado do aborto. Mesmo que ele seja legalizado pelos homens, meus amados irmãos, continuará sendo um pecado, um homicídio. Naquelas culturas antigas, havia sacrifício de crianças. O homem, na sua loucura, chega ao ponto de destruir a sua própria geração e oferecer a ídolos. Nos nossos dias, está sendo formada a mente de pessoas de tal modo que elas começam a acreditar que podem, sem qualquer consequência, interromper a vida inocente de uma criança. Explorar, abusar de crianças. Ainda que isso seja permitido na cultura, ainda que seja permitido pelas leis, isto não está de acordo com a vontade de Deus expressa na sua palavra. E sobre estas coisas vem a ira de Deus, vem o juízo de Deus. Meus amados irmãos, está escrito: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Isto aqui não é uma palavra qualquer. Isto aqui é a palavra de Deus para nós, para a nossa geração. E aqui tem uma relação de pecados que são reprovados por Deus. E é apenas uma pequena relação, porque eu poderia acrescentar e iria tomar tempo, como também os mentirosos. Não herdarão o reino dos céus. Mas Deus é amor, pastor. Deus é amor. Aleluia. Mas Ele é Deus. E Ele vela pela sua palavra para cumprir. E se você, meu amado, se é que eu posso chamar assim, qualquer pessoa que estiver vivendo uma vida dissoluta, que estiver vivendo uma vida na idolatria, na promiscuidade, uma vida de violência, uma vida na qual você despreza as outras vidas. Tudo isso que está aqui na palavra, a Bíblia fala o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Na verdade, todos nós, desde Adão e Eva, já estamos debaixo de condenação.
Já estamos debaixo da ira de Deus. Aqueles que estão nas prisões, que cometeram crimes terríveis, que cometeram assassinatos, que cometeram abusos, violências. Estes homens foram condenados à prisão nas penitenciárias por causa dos seus crimes, ainda que agora, através de uma artimanha de Satanás, muitos estão tendo penas relaxadas, mas mesmo que eles tenham penas relaxadas, eles continuam debaixo de condenação e da ira de Deus. Entenda isso. Porque se não houver arrependimento, já estão condenados. Não a um tempo de prisão, 2, 6, 10, 20, 30 anos, mas a uma prisão eterna, onde está o lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos, e para todos aqueles que não ouviram a voz do Espírito de Deus, dizendo: eis o meu filho. A ele ouvi. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quero dizer para vocês nesta noite: 40 dias para que tudo seja destruído. Foi o tempo que Deus deu aos ninivitas daquela geração. Mas o tempo de Deus para mim e para a tua vida pode ser hoje. Porque Deus já tem sido longânimo para comigo e para com você. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o teu coração. Se arrependa dos teus pecados, porque hoje Ele pode pedir conta da tua alma. E se você pensa que agora, porque tem algum tipo de apoio financeiro, político, judicial, e acha que está tudo bem, não está tudo bem. Porque se você continuar nos seus crimes, nos seus delitos, você já está condenado ao inferno. Porém, não endureça o teu coração e se arrependa. E não é um arrependimento falso, eu estou falando do arrependimento verdadeiro. Porque Esaú, diz a Bíblia que ele se aproximou do seu pai chorando, pedindo que o pai o perdoasse, que o pai solucionasse o seu problema, com lágrimas nos seus olhos. Mas ele não foi atendido porque o seu choro era um falso choro. Não havia um verdadeiro arrependimento no seu coração. Por isso, que o Espírito de Deus te convença, no nome de Jesus, do pecado, da justiça e do juízo. Porque o Deus que nos ama, Ele enviou Jesus para nos salvar dos nossos pecados. E temos então a oportunidade de entregar a nossa vida para Jesus, de abrir a porta da nossa casa para Jesus, de reconhecer que somos pecadores e que o caminho que nós estamos vai nos levar à condenação eterna, como aquele ladrão na cruz, que reconheceu os seus pecados, que ele estava ali por causa do que havia feito, mas ele creu em Jesus. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Jesus quer te dar vida e vida em abundância. Portanto, não permaneça nos seus pecados, mas entregue a tua vida para Jesus.